Então, a nossa pesquisa é sobre esquizosomáticas a partir dos fundamentos da escultura social do Joseph Beuys. Bom, a escultura social do Joseph Beuys é um campo de pesquisa e criação, porque ele comunga a produção de novas teorias e conceitos artísticos juntamente com a produção de novas formas artísticas, né? Isso se dá para o Beuys de uma maneira em que é possível a criação de novas pedagogias de práticas imbuídas em artisticidade quando elas são comungadas também com novos modos de sociabilidade. Então, isso, de certa forma, é a proposição de uma certa meta-inventividade do estar juntos, do encontro. Isso nos leva à esquizosomática, que é uma reformulação da ideia de esquizoanálise, desenvolvida pelo Deleuze e Guattari também nos anos 70, em que a esquizoanálise tenta se situar em um certo lugar da experiência, que é um lugar do movimento incipiente, que é um lugar onde a gente sente algo, a gente sente que o acontecimento é uma dimensão acontecimental, onde a gente sente o que está acontecendo, mas que ainda não completamente se consolidou, mas que já está nos levando para algum lugar. Ou seja, é um lugar da margem de manobra da experiência. E que, de certa maneira, é o lugar da meta-inventividade do encontro. É um lugar que se dá a partir das políticas de um encontro, das políticas relacionais de um encontro, né? Então, a partir disso, a gente foca na ideia de somática e não de análise. Então, a gente pega... E o conceito é, na verdade, um conceito que a Erin Manning elaborou, de esquizosomática, e tenta pensar como a sensorialidade, né, justamente essa região emergente e movediça, né, da qual a gente está falando, da experiência, pode ser uma proposição para o movimento, que vai aí um pouco de contra as pedagogias tradicionais da dança, que é um campo que nos interessa dentro da pedagogia para o movimento, que é a pedagogia da dança, em que normalmente privilegiaria aspectos mais motores da dança e uma reprodução técnica. Então, não é como se a gente negasse isso, mas a gente quer privilegiar o campo da sensorialidade, o campo de uma esquizosomática. Bom, então a gente desenvolveu esse campo conceitual que eu acabei de falar para vocês, dentro do nosso levantamento de dados, do nosso levantamento bibliográfico, que fez parte das primeiras etapas da pesquisa. A gente também fez, em outras etapas, uma imersão artística, onde a gente trabalhava com... o nome dela era Da Economia à Ecologia das Atenções, onde a gente se desdobrava sobre o conceito de valor, que é um conceito muito importante para o Beuys, em que ele fala que o valor é um índice da experiência humana, um índice qualitativo, onde a gente pode se referenciar a uma experiência, né? E, de certa forma, criar índices do que a gente dá valor, do que a gente não dá valor, como a gente dá valor para aquilo, né? Qualitativamente. E que, dentro da subjetividade neoliberal, é extremamente subordinado à monetarização do conceito e da experiência de valor. Então, a gente desenvolveu isso juntamente com práticas que implicavam discussão, implicavam também um certo privilegiamento do movimento incipiente, porque, por exemplo, existia uma proposição corrente nessa imersão, que seria a ideia de proposições relâmpago. O que surgisse no grupo como proposição relâmpago e que fosse feito para o grupo, a gente poderia aceitar, né? E essa proposição poderia ter qualquer caráter, enfim, além das próprias discussões que já estavam ali, né, programadas. Bom, enfim, depois disso, a gente então escreveu um artigo, eu e a Bianca, que é um artigo sobre a performance I Like America and America Likes Me, do Beuys, que ele fez nos anos 70, onde ele se isolou de uma galeria de arte em Nova York com um coiote por 3 dias, 8 horas por dia, e dentro de uma série de ações e práticas extremamente rigorosamente ritualizadas, ele pôde se relacionar com esse coiote. Pra gente é interessante essa performance, por causa que ela trata justamente do que a gente de um fator muito importante pra gente, que seria uma política do tato, que é uma política que não está imbricada em você, que é o contrário do que se propõe ser o contrário de uma política identitária, que procura, por exemplo, se relacionar com alguém de uma maneira já predisposta e já determinada, ou seja, a partir de uma estrutura já onde você ainda realmente não pode, de fato, experienciar um movimento incipiente, né?
esse lugar emergente e relacional de um encontro, né? Então, o que acontece é que, por exemplo, dentro de uma... O que é interessante para mim, por exemplo, nesse artigo, e no que o Boyce propôs, é como ele pode conhecer o coiote sem, de fato, conhecer o sujeito dele. Porque existe uma noção, né, de conhecer alguém de que você vai conhecer o sujeito. O que, dentro de uma política identitária, seria realmente a proposição. E que pra gente não nos interessa, porque o que nos interessa dentro de uma política do tato é como você pode conhecer alguém sem conhecer o sujeito, que pra gente conhecer o sujeito é, na verdade, algo impossível. Então, é possível conhecer alguém simplesmente por estar junto de alguém e compartilhar os ritmos que são profundamente do acontecimento, né, da situação, e que se dão por variações, né, de confiança, de desconfiança, enfim, e que justamente constituem esse espaço tátil, né, de estar juntos. Ou seja, tá na política, né, relacional do tato. Então, basicamente, esse foi o nosso trabalho durante esse semestre. E esse foi um passadão. E, enfim, espero que vocês tenham gostado.